Graça e paz. Shalom Adonai. Você já fez uma reflexão? Por que nós temos que morrer um dia? Será que nós podemos continuar existindo do outro lado da eternidade? Ou a nossa morte finda-se a nossa existência? Para refletir sobre isso, Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte nessa esfera, ela é tida como inimigo. Esse inimigo ronda todos os lares, quer sejam ricos, pobres, incultos ou doutos, sábios ou ignorantes. Ela não poupa ninguém, porque foi uma sentença dada por Deus, quando ele fez o primeiro homem, Adão, lá no Éden. Adão tinha uma vida assegurada, mas Deus provou Adão com relação à obediência através de um fruto de uma árvore. Ou seja, Adão, se permanecesse obediente a Deus, ele viveria eternamente, mas ele desobedeceu. E Deus disse a ele: o dia que você pecar, certamente você vai morrer. Então a morte era nada mais do que uma separação. Naquele mesmo dia, Adão morreu espiritualmente, porque a morte espiritual é a separação de Deus com o homem. Veja que Adão no Éden tinha comunhão com Deus, Deus visitava todos os dias ele, eles conversavam, mas a partir do momento que ele pecou, rompeu-se esse relacionamento com Deus. Isso chama-se morte, ou seja, separação. Mas passou 930 anos, o que aconteceu? A justiça de Deus, ele veio sobre Adão, ou seja, ele morreu também. Essa morte é morte física. Porém, existe outra morte chamada morte eterna, e essa morte eterna significa que o ser humano passará a vida toda sem a comunhão com Deus, ou seja, no lago de fogo e enxofre, no tormento eterno. Essa é a morte eterna. Porém, o salário do pecado, todos aqueles que nasceram depois de Adão, todos eles obteve o DNA do pecado, a natureza pecaminosa que Adão teve, passou para todos e todos pecaram. Não existe ninguém diante de Deus que não tenha pecado, porque nós nascemos em pecado, como o Salmo 51, nós somos concebidos em pecados. Então, mas aí tem um remédio, porque o salário do pecado é a morte. Aí você fala, será que Deus ele não providenciou para o remédio? Sim, providenciou. Ele providenciou seu Filho Jesus, que é a maravilhosa graça. Ele se manifestou, assim como Adão, o primeiro homem, pecou. Deus enviou o segundo Adão, Jesus Cristo. Ele não tinha pecado, ele foi perfeito, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele precisava morrer em nosso lugar, para poder comprar a nossa salvação. Porque a salvação mesmo é assegurada somente em Jesus Cristo, que é a graça de Deus. Portanto, o salário do pecado sempre vai ser a morte. Eu, você, nós, um dia morreremos. Mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, aceitou Ele como Salvador e Senhor, ele não morre eternamente. Ele continua vivendo para o Senhor. Continua no paraíso, aguardando a ressurreição para aqueles que partem com Jesus. E aqueles que ficam, nós aguardamos o retorno dele, quando ele voltará aqui na terra, para resgatar os seus filhos.
e nós ficaremos eternamente em comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Portanto, o salário do pecado sempre vai ser a morte, mas tem um dom gratuito. E você pode perguntar assim, mas quanto eu devo pagar? Não, isso é um dom gratuito de Deus, a vida eterna. Só que essa vida eterna só é conseguida mediante Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, através do seu sangue que comprou a nossa salvação. Não foi por ouro, não foi por pedras preciosas que nós podemos adquiridos, mas pelo precioso sangue de Cristo. Ele veio na plenitude dos tempos para poder pagar a nossa salvação, e ele o fez quando ele diz está consumado. Portanto, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, aqui está um remédio, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas não se esqueça, essa vida eterna, ela é através de Jesus Cristo. E para mim conseguir a vida eterna, basta somente aceitá-lo como Salvador e Senhor da minha vida e assegurar o nosso nome escrito no livro da vida, para que nós possamos viver eternamente com Ele, morar com Ele, reinar com Ele, e para sempre estaremos com o Senhor. Portanto, a morte para os salvos não é um desespero. A morte para os salvos é um ganho, porque a partir do momento que morremos, nós estaremos em companhia de Jesus. Portanto, continua, ou se você ainda não é salvo, hoje é o dia da salvação. E como é que eu posso aceitá-lo? Como é que eu posso ter essa vida eterna? Simplesmente aceitar Jesus como Salvador, viver nele, crer nele, obedecer a sua palavra, e você está seguro da condenação, do pecado. Está seguro na companhia de Jesus para todo sempre. Que Deus te abençoe você em Cristo. Que você possa refletir que a vida eterna é dada através da graça, e essa graça foi manifestada através de Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Portanto, a graça está disponível. Só que a porta da graça, ela pode se fechar a qualquer momento. Portanto, ela está aberta. A arca está aberta. A graça está disponível a todos aqueles que crêem em Jesus Cristo. Deus te abençoe você em Cristo. Em nome de Jesus.